Olá, este é o programa Argumento e nós vamos debater hoje a questão do racismo no Brasil. Quais são os caminhos para que haja de fato igualdade no país? Neste mês de novembro, foi comemorado o Dia da Consciência Negra. Nós vamos discutir o tema com o senador Paulo Paim. Obrigado pela participação, senador. Eu agradeço, Ronaldo, essa oportunidade para falar de um tema que me é tão caro, que, sem sombra de dúvida, os meus antepassados foram escravos. Senador, discute-se muito hoje, sobretudo nesse momento do Dia da Consciência Negra, onde o assunto surge na imprensa, vem a debate, se de fato o Brasil é um país racista ou não. Qual a avaliação do senhor? Olha, Ronaldo, infelizmente, eu não digo com alegria, o preconceito é muito forte ainda no Brasil. Vamos só comparar aqui as duas casas. Quantos senadores em toda a história da República foram eleitos pelo voto direto? Uma senadora, Benedita da Silva, e esse senadores negros. Senadores negros. Benedita da Silva e nós. Teve outros que até chegaram, mas eram suplentes. Um, inclusive, histórico, fez um belíssimo trabalho aqui. Darcy Ribeiro falece e entra Abdias, que faleceu também, que foi um ícone para todos nós. Mas Abdias mesmo falava isso. Quantos senadores e senadoras foram eleitos em toda a história da República? Uma senadora e um senador. Se pegar na Câmara dos Deputados, você não tem duas mãos. Porque às vezes não é só se a cor da pele é um pouquinho mais marrom, mais preta ou mais clara. É aquele cidadão que assume a sua negritude, assume que é negro. Porque tem muitos que sabem que, devido à dificuldade da vida, ao sofrimento, que não gostam de dizer, inclusive, a sua descendência. Eu falo com muito orgulho. Quando eu estava na sala de aula, os meninos e as meninas diziam, meus anos passados, vieram da Itália, vieram da Alemanha, vieram da França. E os meus vieram do continente africano, vieram da África, E era muito respeitado. O senhor que é do Sul, Sou do Sul. E lá há um contingente de descendentes de europeus grande. Muito grande, mas também tu veja pelo outro lado, que o estado do Rio Grande do Sul, que deve ter em torno de 12% a 13% de negros. Eu estou há 32 anos aqui no Parlamento, 4 vezes deputado federal, quase sempre mais votado, a não ser uma vez, e 2 vezes já no mandato para o Senado. Mas não dá também para nós pegarmos as exceções e querer dizer que isso equivale. Não, nós temos que olhar para o conjunto do país, E essa realidade que eu li na tribuna essa semana ainda, onde eu recebi a última estatística do IBGE, que, por exemplo, os negros ganham no Brasil 55% do que ganha um branco. Assim como os negros estão entre as principais vítimas de homicídio. Cada 10 jovens assassinados nesse país, 8 são negros. Cada 100 pessoas nas prisões, com certeza 80 são negros. O inverso. Nas universidades, é o inverso. Exagerando, depois que aplicamos a política de cota. Já dá para dizer que cada 80, 20 são negros. O senhor diria que esses números indicam que as políticas afirmativas, como as cotas que o senhor acabou de falar, ainda são necessárias no Brasil? Você faz uma bela pergunta. Exatamente. Se é necessário. Eu sempre digo que cota não é atividade fim, é atividade meio. Nós sonhamos, podem crer, os senhores que estão vestidos nesse momento, um dia nesse país não precisa dizer que tem que ter cota para negro, para índio, para pobre, para deficiente. Que seja uma construção coletiva e natural da sociedade. E nós vamos ter que estar sempre reclamando que tem que ter um percentual de cota. Porque o percentual de cota, é bom que se diga, é 50% para negros, brancos e índios pobres. Da escola pública. Da escola pública, É bom que se diga isso, mas aqui no Congresso nós perdemos. Fomos ao Supremo e ganhamos. Daí conseguimos também fazer que se tornasse realidade aqui no Congresso. Mas veja, recentemente, Thaís Araújo, ela foi, essa semana ainda, sofreu um crime de racismo. Esse ator negro também, Veja um caso... Lá do metrô de São Paulo, Exatamente. Ele estava indo com o celular dele, enfim, vestido bem à vontade, e foi perseguido, assaltado com um cachorro, todos brancos, E pediu guarida, pediu apoio para a segurança, os seguranças
de São Paulo, os guardas, vigilantes, né? O que fizeram? Disseram, os outros que viram, não, ele nos roubou o celular, entregaram o ator para os bandidos. Isso lembra... As pessoas viram essa imagem nas redes sociais. Exatamente, a que ponto nós chegamos. Mas, apesar disso tudo, nós criamos o Estatuto da Igualdade Racial, de minha autoria, né? Criamos a CEPIR, que foi também um avanço, criamos as cotas, avançamos, inclusive, em cota no serviço público também. Estamos tentando cada vez mais fazer o debate interno nos partidos. Eu digo interno porque tem que ir lá debater com os partidos para que abram mais espaço também para jovens negros e brancos, né? Para que a gente um dia possa ver, eu diria, esse congresso mais colorido e não somente uma cor. Nós estamos falando aqui das mazelas, mas eu queria que o senhor também avaliasse se há avanços. Desde que iniciaram-se as cotas nas universidades, agora no serviço público, há avanços? Com certeza, depois que iniciou a políticas de ações afirmativas, eu ia fazer muita palestra em universidade, eu não via um negro lá. Agora não. Você já vê, numa sala de 50, você vê 5, vê 8, vê 10. Então, houve, de fato, avanços nesse período nos últimos 20 anos. Eu não vou dizer que foi só no período em que, por exemplo, o PT está lá, não. Nos últimos 20 anos, houve avanço nessa política de aproximação, de integração. Eu gosto muito de uma frase que diz que a capacidade de um homem e de uma mulher não se mede pela cor da pele. Tem uma linda do Martin Luther King que diz, eu sonho com uma sociedade, eu sonho isso mesmo, onde brancos e negros estejam na sombra da mesma árvore, sentem e comam na mesma mesa e dividam o mesmo pão. Mas a mais bonita ainda, para concluir, é a do Nelson Mandela. Nelson Mandela disse, como é bonito, como é prazeroso, como é gostoso você ensinar uma criança a amar a outra, como é ignorante, como é truculento, como é de mau caráter você querer ensinar uma criança a odiar a outra pela cor da pele. O senhor diria que o combate ao preconceito está associado ao combate à pobreza, na medida em que os negros também são a maior parte da população, por exemplo, nas comunidades? Já disse, a pobreza tem cor nesse país, é preta, né? E é verdade, essa frase é verdadeira. Não aquela que eu vi alguém dizer, e foi criticada por todo mundo, que repercutiu no mundo todo, isso é coisa de preto, né? Eu poderia afirmar aqui que o caminho que nós achamos que pode efetivamente diminuir o racismo, o preconceito contra imigrantes, contra negro, contra brancos, contra índios, enfim, mas principalmente o povo negro, é o da educação. Tem que começar no jardim de infância até a universidade. Este é o caminho, né? E aquele que sente que ele pode ajudar é abrir espaço para todos no mercado de trabalho, né, no dia a dia, brancos, negros e índios. Porque não dá para você ter uma política de exclusão pela cor da pele ou pela origem ou pela etnia. Acredito muito nesse país. Esse país é riquíssimo, tem tudo para ser um país de primeiro mundo, se ele saber fazer essa política de integração, saber dar o corte da diferença, respeitar a todos, independente da sua origem, da sua cor da pele, da sua orientação sexual ou mesmo da sua religião. Por exemplo, a intolerância religiosa é uma vergonha no Brasil ainda. As religiões de matriz africana são perseguidas. Eu não quero que persiga evangélico, eu sou católico, apostólico romano, né? Como dizem, mas não quero que persigam ninguém, cada um tem que ter o direito de ter a sua religião, porque Deus é só um. Senador, muito obrigado pela entrevista. Eu agradeço ao Ronaldo pela oportunidade aqui. Até a próxima. Nós agradecemos também a você pela audiência. Você pode sempre entrar em contato com a TV Senado pelo telefone na ligação gratuita 0800 61 2211. Pode rever essa entrevista e os outros programas da TV Senado lá na internet, no nosso site senado.leg.br/TV. Até a próxima.